Olá, queridos amados irmãos, graça e paz a cada um de vocês. Sejam todos muito bem-vindos a esse nosso canal. Mais uma vez, temos a oportunidade, e Deus nos concede, de podermos então meditar a palavra de Deus. Hoje, nesse dia 21 de setembro de 2022, estamos vivenciando a 25ª semana do Tempo Comum, e a liturgia de hoje propõe para nós a festa de São Mateus Apóstolo. E para podermos então refletir, não poderia ser diferente, o Evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículos que vão de 9 a 13, que fala-nos o seguinte: Naquele tempo, ao passar, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e seguiu. Depois, enquanto estava à mesa da casa de Mateus, vieram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se à mesa junto com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e disseram aos discípulos: Por que vosso mestre come com os publicanos e pecadores? Tendo ouvido a pergunta, Jesus disse: Não são as pessoas com saúde que precisam de médico, mas as doentes. E depois aprender o que significa misericórdia eu quero, não sacrifício. De fato, não é a justos que vim chamar, mas a pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos e amados irmãos, temos então a alegria de podermos hoje celebrar a festa de São Mateus Apóstolo. E é muito interessante porque Mateus, cujo nome antes era Levi, foi chamado por Jesus vivendo e trabalhando, né? No seu dia a dia, ele se encontra com Cristo que vai chamá-lo. Disse: Segue-me. E o que, trazendo para os dias de hoje, né, se fosse a nossa pessoa a qual então Jesus estivesse chamando, será que nós teríamos a mesma postura de Mateus? Ou será que nós perguntaríamos: seguir para onde, Senhor? O que eu vou receber com isso? Eu vou ter pagamento? Eu vou receber INSS? Vou ter férias? Vou ter seguro? O que eu vou ganhar com isso? Mas não foi nada disso que Mateus fez. Simplesmente Jesus então fitou o olhar sobre ele e fez o convite de segui-lo, sem dizer mais nada. E, como nos diz aqui o Evangelho, ele se levantou e seguiu. E é muito bonito isso porque está repleto de significados. Por exemplo, Mateus, ele então era um cobrador de impostos, assim como os publicanos na época de Jesus também eram tidos como pessoas marginalizadas, pessoas excluídas do seu tempo. Tanto que Jesus então vai para a casa de Mateus, entra na casa dele e ali faz uma refeição com publicanos, pecadores. Mas voltando à nossa reflexão, ao chamado, Jesus então fez o chamado, ele se levantou, ou seja, ele estava sofrendo porque estava excluído, marginalizado na sociedade, não tinha voz, não tinha vez. As pessoas nem se aproximavam dele para não se tornar impuros. Mas Jesus, que conhece o coração, chega perto dele e com certeza ele sabia do desejo de Mateus de poder então ser uma pessoa diferente e que infelizmente por falta de oportunidade da vida, ele não pôde fazer outra coisa senão ganhar dinheiro na coletoria de impostos. Mas Jesus chama ele e ele se levanta e segue Jesus. Tanto que aí voltando, ele convida então Jesus para entrar na sua casa. E a casa aqui, meus queridos amados irmãos, não é somente a casa física como nós conhecemos. É a casa espiritual, a casa interior. Ali que Mateus também acolhe Jesus e com certeza Jesus pôde ali iluminar a vida dele, transformar a vida dele, curar o coração dele, assim como também realiza na vida de cada um de nós, que ouvimos o chamado de Deus e nos colocamos à sua disposição, a seu serviço. Jesus não quer pessoas capacitadas, preparadas, versadas, estudadas, concursadas, nada disso. Pode ser pessoas simples, comuns, como foi então ali Mateus e os demais apóstolos, Pedro, Tiago, João. Jesus então chama as pessoas diante das suas misérias
E olha, com certeza Mateus pôde fazer a diferença porque trabalhar com impostos, a pessoa precisa saber fazer conta, escrever, e por isso que Mateus é um dos evangelistas, os primeiros a escrever sobre a sua experiência com Cristo, falar do Cristo. E tudo isso imbuído num desejo de mostrar para o povo da sua comunidade, que era a grande parte judeus que se converteram ao cristianismo, de então ali mostrar que Jesus é o Messias, o prometido de Deus. Por isso que várias vezes no Evangelho de São Mateus nós vamos ouvir ali ele dizer para se cumprir as Escrituras, para poder então ali dar embasamento a tudo aquilo que ele anunciava, que Jesus é o Cristo prometido de Deus. Então, meus queridos amados irmãos, a primeira leitura de hoje também fala para nós vivemos a nossa vocação em toda a sua profundidade, porque Deus, então, ele chama cada um de nós de acordo com a abertura que nós damos para ele, na maneira como nós permitimos que ele age em nossa vida. Então, uns vão ser chamados a ser apóstolos, outros profetas, enfim, cada um de nós diante da nossa vocação, mas todos nós concorrendo para um bem comum de poder edificar esse templo vivo de Deus que é a igreja, onde cada um de nós formamos um só corpo. Portanto, meus queridos amados irmãos, peçamos então a graça de Deus e o Espírito Santo de Deus que nos ajude a poder então ouvir e viver o chamado ao qual Jesus tem preparado para cada um de nós, para que assim nós possamos ser felizes de fato e, principalmente, façamos a experiência da cura, da libertação, tudo aquilo que Deus quer realizar na vida de cada um de nós, construir homens e mulheres novos. Mas tudo isso só será possível se nós então nos abrirmos à ação de Deus e principalmente nos aproximar da palavra dele, porque é ela que vai então de fato guiar os nossos passos, dirigir a nossa vida, iluminar os nossos caminhos. Que Maria Santíssima, Mãe da Igreja, a mulher da palavra, interceda por nós, para que nós possamos então colocar tudo isso em prática que o seu Filho Jesus pede a cada um de nós e principalmente ao nosso chamado, a nossa vocação. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Obrigado a cada um de vocês, meus queridos amados irmãos, que nos acompanham aqui através do nosso canal. Peço encarecidamente, compartilhe e divulgue nos seus grupos, né, de WhatsApp, de Facebook, enfim, das mídias sociais, para que o Evangelho da Vida possa, então, ali chegar e alcançar os corações dos nossos irmãos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Mateus, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abraço fraterno a cada um de vocês. Até o próximo vídeo, se for assim nos permitir. Espero por você.